Apostila de revisão. Nessa apostila, a gente vai falar sobre os conjuntos dos números inteiros. Mas antes de falar desse conjunto, vamos relembrar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado por esse N aqui. Nele você vai encontrar todos os números inteiros e positivos, além do zero, que não é nem um número positivo, nem um número negativo, e essa reticências aqui no final, que representa que ele é infinito para o lado dos números positivos. Ou seja, depois do mais 5 tem o mais 6, mais 7, mais 8, mais 100, mais 1000 e assim por diante. Lembrando que todo conjunto se inicia e finaliza com as chaves. Já o conjunto dos números inteiros, que vamos falar hoje, que vamos começar a conhecer no 7º ano, né? Ele é representado por esse Z e nele nós vamos encontrar todos os números naturais positivos, o zero e todos os números negativos. Só que agora nesse conjunto nós temos reticências para os dois lados, ou seja, ele é infinito para os dois lados, tanto dos números positivos quanto dos números negativos. Lembrando que todo conjunto se inicia e finaliza com as chaves. Mas, professora, por que inventaram esses números negativos? Então, chegou um momento que os números inteiros, eles não satisfaziam todas as necessidades. Como, professora? Exemplo, um comércio. Quando a gente trabalha no comércio, nós estamos lidando tanto com lucro quanto com o prejuízo. Quando eu falo de lucro, eu estou falando de números positivos. Só que quando eu falo de prejuízo, eu estou falando de números negativos. Outro exemplo da necessidade dos números negativos é quando a gente fala de temperatura de um local. Quando o local ele é quente, a nossa temperatura ela é o quê? Positiva. Quando ela está muito frio, quando a temperatura é fria, essa temperatura ela é o quê? Negativa. E a gente vai ver outros exemplos na correção dos exercícios. Esse conjunto inteiro de números inteiros, nós podemos representar ele numa reta numérica, aonde nós temos o zero aqui no meio. Do lado direito nós temos os números positivos e do lado esquerdo a gente vai ter os números negativos. Lembrando que nessa reta, tanto de um lado quanto do outro, nós temos que colocar a setinha, que representa que o conjunto é infinito, ou seja, não tem fim. Pessoal, agora a gente vai fazer a correção dos exercícios da apostila. Primeira questão. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas: -1, -3, 0, 3, 7 e 13 graus Celsius. A variação de temperatura nessa cidade, nessa noite, foi de... Para começar essa questão, vamos botar em ordem crescente essas temperaturas? A gente vai começar por quem? Qual é a temperatura mais fria? -3, né? Depois é quem? -1 grau, depois 0, 3, 7 e 13. Tranquilo até aí? Podemos observar, quando a gente coloca em ordem, podemos observar que essa variação ocorreu de -3 até 13. Então, só de analisar isso, eu já posso afirmar para vocês que duas opções aqui estão erradas. A letra A está falando que a temperatura variou entre 0 e 13. É verdade? Não, né? Porque na realidade a temperatura variou entre -3 e 13. Então a letra A está errada. Letra B. A letra B está dizendo que a temperatura variou entre -1 e 13, tá certo? Não, também está errada.
Agora a letra C. Na letra C e na letra D, tá falando que a temperatura variou entre -3 e 13 graus Celsius. Uma dessas duas opções está correta, porque realmente variou entre -3 e 13 graus Celsius. Agora, para a gente tirar a conclusão se essa variação foi de 16 graus Celsius ou 17 graus Celsius, a gente vai fazer a reta numérica. Eu fiz uma reta numérica aqui e coloquei o zero. Do lado direito, botei os números positivos até 13 graus Celsius, né? E do lado esquerdo, botei os negativos. Começando pelo -3, que é a maior temperatura. A menor, né, no caso aqui. Então, olha só, de -3 até +13, eu andei quantas casinhas aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, entre -3 e 13 graus Celsius, ocorreu uma variação de quantos graus Celsius? 16. Então, a alternativa correta, letra C. Questão 2. Organize os números do conjunto A na reta numérica. A é igual a -2, +6, -9, +8, -8, -1, +5, 0 e -3. Para organizar isso na reta numérica, primeiro a gente vai colocar esse conjunto em ordem crescente. Então, vamos começar por quem? -9, né? Depois o -8, -3, -2, -1, 0, +5, +6 e +8. Depois que organizamos os números, a gente vai colocar esses números na reta numérica. Aqui nós temos o 0, né? Depois do 0, nós temos o +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 e +8. Nós já colocamos os números positivos à direita do 0. Agora, à esquerda do 0, a gente vai colocar os números negativos. Até quem? Até chegar a -9. Então, vamos botar o -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 e -9. Terceira questão. As temperaturas na maior parte dos países é medida em graus Celsius. Existem alguns países que são muito frios, como a Islândia, com temperaturas que chegam a -40 graus Celsius, Mongólia, com temperaturas que chegam a -20 graus Celsius, Canadá, que chega a apresentar de noite temperatura de -39 graus Celsius, e Groenlândia, com temperatura de até -9 graus Celsius. Organize todas as temperaturas em uma reta numérica e escreva qual país é menos frio e qual é o mais frio. Então, vamos começar a fazer a reta numérica? Nessa reta numérica, a gente vai colocar as temperaturas -9 graus Celsius, né, da Groenlândia, -20 graus Celsius da Mongólia, -39 graus Celsius do Canadá e -40 graus Celsius, que é da Islândia. Aí eu pergunto para vocês, qual país é menos frio? Qual é o país que é o menos frio? O menos frio, gente, é aquele país, é aquela temperatura que está mais próxima do zero. Então, o país que é menos frio é o que tem a temperatura de -9, que nesse caso é quem? Groenlândia. Agora, o mais frio é aquela temperatura que está mais longe do zero, que nesse caso aqui é -40 graus, que é o país
Islândia. Questão número 4. Um supermercado apresentou seus resultados financeiros, lucros e prejuízos no ano. Aí a questão te deu aqui uma tabela, onde de um lado estão os setores do supermercado e do outro lado está dando os resultados de cada setor que tem dentro desse supermercado. No total, a empresa teve lucro ou prejuízo? De quanto? Para saber se ele teve lucro ou prejuízo, a gente tem que analisar cada resultado de cada setor desse aqui. Então, vamos começar por alimentação. A alimentação teve um resultado de 500. Observa que esse 500 aí não tem sinal. Então, ele é o quê? Positivo. Se ele é positivo, a gente está falando de lucros ou de prejuízo? De lucro, né? Ok. Agora a gente vai falar sobre o setor brinquedos. O setor brinquedos teve um resultado de menos 200. Menos 200 é negativo aqui, ó. Se eu estou falando que é menos 200, esse setor teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. Então, toda vez que o valor for positivo, nós estamos falando de lucro. Quando for negativo, a gente está falando de prejuízos, né? Então, olha só, se eu pegar esse 500 aqui de lucro, né, que é do setor de alimentação, e eu vou diminuir por menos de 200, que é do setor de brinquedo, para eu saber se esse resultado, se é fazendo essa quantia aqui, eu vou descobrir se a empresa teve lucro ou prejuízo, só entre esses dois setores primeiro. Então, ó, 500 menos 200 é igual a 300. 300 é o quê? É positivo. Então, por enquanto, essa empresa está tendo lucro, né? Só que agora a gente vai analisar confecções. Confecção é 300. Então, 300 aqui, ó, é positivo. Então, ele também vai ser o quê? Lucro. Então, eu vou pegar esse 300 que estão aqui e vou somar aos 300 da confecção. Então, 300 mais 300, 600. Nós continuamos tendo um valor positivo. Então, a gente continua tendo lucro nessa empresa, né? Nesse supermercado. Agora, vamos analisar aqui, ó, o setor de eletrodoméstico, que teve um resultado de menos 100. Menos 100 é lucro ou prejuízo? Prejuízo. Então, aqui, ó, vou pegar o resultado de 600, que era o resultado que eu tinha anteriormente, e vou diminuir de 100. 600 menos 100... 500. Continua sendo valor positivo. Então, por enquanto, eu continuo ainda tendo um lucro. E para finalizar, eu vou pegar esse valor aqui e vou juntar com a utilidades, né? Utilidades aqui, ó, o resultado dele é 400. 400 positivo. Então, ele também teve lucro. Então, ó, 500 daqui mais 400 é igual a 900. 900 o quê? Positivo. Então, essa empresa teve lucro ou prejuízo? Lucro, né, pessoal? Então, a empresa teve um lucro de 900 milhares de reais. Quinta questão. Um garoto faz o seguinte percurso sob uma reta numérica. A partir do zero, ele caminha 5 unidades no sentido positivo e em seguida anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a reta numérica, né, pessoal? Então, vamos fazer a reta numérica aí. E o garoto, ó, ele está dizendo no enunciado que ele vai partir do zero. Se ele vai partir do zero, o garoto se encontra nesse momento aqui no zero. Depois que ele partiu do zero, ele vai caminhar 5 unidades no sentido positivo. Então, ó, saindo do zero, 5 unidades para o lado positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele deixa de estar no zero e vai para o mais 5. Até aí, ok. Depois o enunciado continua. Em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo. Sentido negativo é para qual lado, pessoal? Esquerda, não é isso?
Então, vamos andar 7 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele sai do mais 5 e vai para o menos 2. Qual é a pergunta? Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Então, ó, o garoto se encontra no ponto menos 2. Muito fácil, né? Questão número 6. O professor de educação física organizou um campeonato de futebol de salão entre os alunos do sexta série. Veja na tabela o total de gols que cada time marcou e sofreu nesse campeonato. Gente, aqui tá a tabelinha. Aqui tem o nome dos times, aqui tem os gols prós, os gols contras, né? Atenção que quando eu falo gol pró, eu tô falando de valores positivos, né? Porque foram os gols que foram feitos. Agora, quando eu falo gols contras, eu tô falando de gols negativos, né? Valores negativos. Foram os gols que esse time levou. Então tá, letra A. Calcule o saldo de gols de cada time. Então, o que eu vou fazer? No time 6A, eu vou pegar o valor dos gols pró, que nesse caso aqui foi 10, e vou diminuir pelo gol contra, que nesse caso aqui foi 18. Então, ó, 6A é igual a 10 menos 18. Gente, olha só. Eu tenho 10. Vamos pensar em dinheiro? Eu tenho 10 reais, vamos supor. Devo 18. Se eu devo 18, eu vou pagar os 10 que eu tenho, né? E vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 8. Então, o saldo de gols do time 6A vai ser quanto? Menos 8. Agora, time 6B. Ele teve 14 gols pró, né? E 10 gols contras. Então, ó, 14 menos 10. Eu tenho 14 reais e devo 10, eu vou pagar os 10 e vou ficar com 4. Então, ó, o saldo de gols da equipe 6B vai ser mais 4. Gente, quando o número não tem sinal, é porque está escondidinho aqui quem? O mais, né? Então, todo número sem sinal é um número positivo, não esquece disso. Equipe 6C. Ele tem gols pró 13 e gols contra 17. 13 menos 17. Eu tenho 13 reais e devo 17. Eu vou pagar os 13 que eu tenho e vou ficar devendo quanto? 4, né? Então, ó, 13 menos 17, equipe 6C vai ficar com menos 4. Time 6D, 15 gol pró, menos 7 dos gols contra. Então, ó, eu tenho 15 reais e devo 7, eu vou pagar os 7 e ficar com 8. 8 o quê? Positivo. Então, aqui nós já respondemos a questão A. Nós calculamos o saldo de gols de cada time. Já na letra B, quer saber que equipe ficou com o maior saldo? Qual é o maior valorzinho daqui, gente? Menos 8, mais 4, menos 4 ou mais 8? O maior valor é mais 8, né? Então, o time que marcou o maior saldo de gols foi o time 6D. Letra C. E com o menor saldo? O menor valorzinho aqui, gente, qual é o menor valorzinho aqui? Menos 8 mais 4, menos 4 ou mais 8? Menor valor são valores negativos, né? Qual é o menor? Qual que está mais longe do zero? Menos 8. Então, qual o time que marcou o menor saldo? 6A. Tranquilo? Questão D. Que equipes ficaram com saldos opostos? Quais valores aqui são opostos? Aqui, ó, a equipe 6A marcou menos 8. Qual é o valor oposto a menos 8? Mais 8, não é isso? Então, 6A é oposto a 6D. E 6B, que marcou mais 4, é oposto a 6C.
C, que marcou menos 4. Questão número 7. A figura seguinte é uma reta numérica que mostra a posição de dois aviões, A e B, em relação à cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, dê a posição desses dois aviões em relação ao Rio de Janeiro. Gente, tá falando aqui, ó, que ele quer saber a posição desses dois aviões em relação ao Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro aqui vai ser o nosso ponto 0. Ele também disse no enunciado que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros. Então, cada tracinho desse aqui, ó, foi pulando de 50 a 50. Ó, cada tracinho desse, a partir do 0, foi pulando de 50 a 50. Então, vamos analisar o avião A. O avião A, ele só pulou um tracinho, só que atenção que foi um tracinho para o lado esquerdo do 0. Então, ó, se é um tracinho só, vai ser o quê? 50, né? Só que como é a esquerda do 0, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Então, ó, A em relação ao Rio de Janeiro está menos 50. Agora, vamos analisar B? Para chegar até B, eu pulei aqui, ó, 1, 2, 3 tracinhos. Como cada um dele vai pulando de 50 a 50, o primeiro é o quê? 50. 50 positivo. Por que é positivo? Porque está à direita do 0. Muito bem. O segundo tracinho vale quanto? Mais 100. E o terceiro? Mais 150. Então, ó, já respondi essa questão. Para chegar até o Rio de Janeiro, falta o quê? 50 quilômetros, certo? Menos 50 quilômetros. Agora, o avião B já passou pelo Rio de Janeiro, o quê? 150 quilômetros. Ok? Matemática é muito fácil. E assim acabou a nossa apostila de revisão.